Oi, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, galerinha! Cheguei, tô aqui de novo, é aula de intervalos numéricos. Não te esquece de compartilhar o nosso vídeo, dá um clique lá e dá um joinha pra mim, me ajuda, se inscreve no nosso canal e vamos lá, vamos embora, que é hora de tirar nota boa em matemática. Vamos recuperar essas notas e é pra já! A gente vai falar hoje um pouquinho de um tema relacionado com conjuntos, que são os intervalos numéricos. São pedacinhos de números, trechos de conjuntos que a gente vai analisar hoje, também chamados de subconjuntos, um conteúdo lá do nosso oitavo ano. Então eu trouxe para vocês aqui, para a gente dar uma olhadinha e analisar algumas coisas aqui, alguns exemplos para dar uma relembrada rápida, um shortzinho aí para vocês. Então olha só, aqui eu tô mostrando, ó, x pertence aos inteiros, então são os números inteiros, os números positivos ou negativos, mas que não tem vírgula, né? E aqui tem um símbolo importante, diz que x é menor, porque a boquinha fechada tá pro lado dele, ó, então ele é menor. A boquinha aberta tá pro 5, então o 5 é maior, esse lado é maior, boquinha aberta pro lado do maior, boquinha fechada pro menor. Então tá dizendo que o 5 é que o x é menor ou igual a 5. Se ele é menor ou igual a 5, olha o que eu fiz aqui, ó. Ele, na verdade, é 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e vai até o infinito negativo. Como é que eu vou representar isso? Eu fiz aqui uma reta para vocês e olha como é que eu coloco. Eu coloco que o x, ele é igual ou menor que 5. Então, ele vem aqui do 5 e vai indo para baixo. Tá? Ele faz esse intervalo aqui. Como ele pode ser igual ao 5, vocês vão fazer uma bolinha em cima do 5 e vão pintar ela. Por que você vai pintar ela, vai colorir ela? Porque o 5 faz parte. Se ele não fizesse parte, se fosse só x menor que 5, se ele é menor que 5, 5 não entra. Aí seria do 4 em diante. O que você vai fazer? Você vai fazer a bolinha em cima do 5, mas você vai deixar ela aberta. Daí. Agora, olha o que é importante. Como aqui, ó, ele vai até o infinito, eu coloco que ele vai no infinito negativo e eu coloco um colchete aberto, virado pro lado de fora. Então, ele tá aberto quando ele vira assim pro lado de fora. E aqui, até no 5, como eu fiz a bolinha fechada, porque o 5 entra, quer dizer que ele fecha em 5 e o 5 entra, tá fechado aqui, ó. Aí eu viro o colchete pro lado de dentro. Vamos fazer mais um exemplo para ver se vocês entenderam. Olha só. X pertence aos números inteiros. Tal que x, ele tá no meio, então ele é maior que isso aqui e menor que aquele que tá lá no final. Então ele é maior que menos 2 ou igual, ó, esse símbolo aqui, ó, indica que ele pode ser maior ou igual. E ele é menor ou igual a 3. Então, se eu fosse fazer a representação da reta, eu faria da seguinte forma, ó. Eu colocaria a reta aqui para vocês. E aí, eu faria aqui, ó, por exemplo, aqui é o número 3, aqui eu vou colocar o 0, aqui eu vou colocar o menos 2, tem que fazer proporcional, mais ou menos, tá? E aí, como o 3 é menor ou igual a 3, quer dizer que o 3 entra nessa jogada. Se o 3 entra, você vai fazer bolinha fechada, porque o 3 faz parte. E como ele é maior ou igual a menos 2, também é bolinha fechada, porque o menos 2 faz parte. Esse intervalo aqui é que compreende esses números. Ou seja, a gente pode dizer que vai do menos 2 até o 3. E por que eu tô fazendo o colchetes fechado? Ó, ali pro lado de dentro ele tá fechado. Porque o menos 2 entra e o 3 também entra. Agora eu vou fazer um exemplo para vocês com fechado e aberto, para dar um exemplo assim, um contra-exemplo, para vocês entenderem do que eu tô falando. Então, por exemplo, agora aqui, ó, x pertence aos reais, que são todos os racionais, os irracionais, os inteiros, os naturais. Tal que x tem que ser maior agora que o 2, maior, mas não igual. Então, o 2 não entra nesse intervalo. E ele tem que ser menor do que o 13. Ou igual ao 13, porque ele tem um sinal de igual. Então, olha a diferença do intervalo a partir de agora. Agora, o intervalo muda um pouco pra gente, tá? A mudança que a gente tem agora é a seguinte, ó.
Agora, eu vou pegar, vou fazer a reta e olha o que vai acontecer. Quando eu for fazer a reta, ele tem que ser... Aqui eu vou colocar o 0, mais ou menos, o 2, e aqui eu vou colocar o 13. Tem que se fazer proporcional. Agora, como ele tem que ser maior que 2, só que não é igual a 2, então eu ponho uma bolinha aberta, porque o 2 não entra, só que eu coloco em cima do 2, porque pode ser 2,005, 2,1 e assim por diante. Aí, até o 13. No 13, eu ponho bolinha fechada. Por quê? Porque ele vai até o 13 e pode ser igual ao 13. Então, quando tem o sinal de igual, bolinha fechada. Sem sinal de igual, bolinha aberta. Esse é o intervalo. Então, nesse intervalo, eu digo que o 2 é aberto, porque o 2 está com a bolinha aberta. Então, o colchete vai ficar aberto para o lado de fora. Até o 13 fechado, porque a bolinha está fechada. Ou seja... Esse conjunto seria mais ou menos isso, ó. O 2 não entra. Se fosse dos números inteiros ao invés de racionais, eu vou botar aqui inteiros agora, seria assim, se fosse dos inteiros, seria o 2 não entrou, então seria o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e até o 13. Como é dos reais, fica difícil definir, porque entram ali todos os números decimais que estão nesses intervalos, ok? Agora a gente vai fazer também o x pertencendo aos reais, só que agora é um caso em que a gente não tem igual, é só, ó, o x tem que ser maior que menos 3 e menor do que 2. Só que como não tem o sinal de igual, o menos 3 e o 2 não entram nesse intervalo. Então, por exemplo, ó, se fosse para eu representar, eu tenho que dizer o quê? Que ele vai de menos 3, aqui estaria o 0, aqui estaria o 2. Ele vai de menos 3 até 2, bolinha aberta porque o 3 não entra, nem o 2, porque não tem sinal de igual. Então, a gente diz que ele vai de menos 3 até 2 e os intervalos são abertos, ó. Aberta para o lado de fora, tá? Para indicar que esse número não entra, o menos 3 e o 2 não entram. Agora, se ao invés de ser o conjunto dos números reais fosse dos inteiros, apenas os números inteiros, que estão compreendidos entre menos 3 e 2, nós teríamos quais números? Ó, o menos 3 não pode entrar, porque não pode ser igual. Então, seria o menos 2, o menos 1, o 0 e o 1. Esse seria o conjunto, porque o 2 também não pode entrar, já que está aberto. Essa é uma pequena aula de intervalos, forma de representar, lembrar subconjuntos para ajudar um pouquinho aí nas aulas de 8º ano quando está trabalhando conjunto. Eu espero ter ajudado, eu espero ter elucidado as dúvidas de vocês nesses 8 minutinhos. Um beijo grande! Não se esquece de compartilhar, curtir, comentar, faz o nosso canal bombar. Beijo grande! A Prof. Eline tá morrendo de saudade de vocês. Bye, bye!